Eu ainda não acredito que eu tenho uma peça de roupa vitoriana de verdade pra chamar de minha, morando aqui na minha casa. Me belisquem, mas vai devagar porque eu sou sensível. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas neste canal hoje, seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo especial em que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes suculentos dessa capa de veludo original de 1890, que agora faz parte do meu acervo. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. A história de como essa capa chegou aqui em casa é muito louca, porque depois que eu descobri os brechós no Instagram, que vendem peças vintage originais em excelente estado, com uma super curadoria, a minha vida virou ficar acompanhando as atualizações no feed e principalmente os stories deles. E um dia eu acordo cedo, atacada pela insônia. O que eu fui fazer? Eu voltar a dormir? Mas é óbvio que não. Eu fui pegar o celular e fui correr o meu feed do Instagram sem nada pra fazer. E eu vejo lá, anunciado nos stories de uma loja que já nem existe mais, essa belezinha. Uma capa de veludo preto, bordada com pedrarias, provavelmente da década de 1890, pela bagatela de R$200. Isso porque, como vocês podem ver, ela tá bem danificada e é o tipo de peça que só interessa para estudiosos e colecionadores mesmo. Acabei conversando com a dona do brechó na hora da compra para tentar descobrir a origem da peça, levantar mais algumas informações, e aí ela me disse que essa peça chegou para ela através de uma compra de uma vendedora uruguaia, que por sua vez tinha conseguido essa peça através de uma companhia de teatro, que usou a peça como figurino até não dar mais. Olha, gente, eu sei que a tentação de usar uma peça vintage real que você tem em casa é muito grande e eu sofro dela também, mas vamos e convenhamos que se eu usar uma camisola original da década de 1970 é muito diferente de você submeter uma peça vitoriana de 1890 a um uso intenso e ter contato direto com o suor. No vídeo sobre o rolê da Kim Kardashian com o vestido da Marilyn Monroe, que tá linkado aqui em cima o vídeo pra vocês, eu cheguei a falar que eu não sou especialista em conservação de tecidos. Porém, embora eu não possa ser considerada uma conservadora, eu nem tenho registro profissional disso, sim, eu tenho alguns cursos na área de conservação e de restauração de têxteis. E muito importante, eu tenho contato direto com os meus professores na hora em que aparece alguma peça que eu tenho alguma dúvida, então eu não vou fazer besteira com elas, calma. Então se você tem uma peça antiga aí na sua casa que está precisando de uma intervenção de conservação ou de restauração, não sai simplesmente fazendo isso como você faria com uma peça moderna, tá? Tem bastante informação confiável na internet, tem artigos publicados em revistas científicas, já tem blogs aqui no Brasil de conservadores que falam sobre esse processo de conservação e de restauração. E se a sua peça estiver muito danificada ou se você estiver com muita dúvida, tenta um contato com um profissional ou até um contato com um museu aí da sua região, tá? Capas de veludo eram tudo nos anos 1890 e 1900. Elas aparecem em catálogos e ilustrações de moda e também podem ser facilmente encontradas em museus e casas de leilão. Como essa peça de 1895 da Vintage Textiles, que é bem parecida com a minha no formato e na distribuição dos bordados. Com a diferença de que este modelo é bordado com sotache, um tipo de cordão muito usado em decorações no período vitoriano. Inclusive, numa primeira olhada, o corte das duas peças me parece ser o mesmo, que é um godê. Mas vamos dar aquela olhadinha bem de pertinho do tecido. Na área próxima aos ombros e gola, dá pra gente ver onde o veludo de seda perdeu sua camada de pelinhos, restando apenas a base, provavelmente feita de algodão. E isso é um processo bastante comum em veludos antigos. Inclusive, eu acredito que a perda de textura nessa área especificamente possa ter a ver com o movimento que é feito na hora de vestir, mas isso é só uma hipótese. Mas pelo menos nessa área de perda de textura, dá pra ver direitinho a trama da base. Esse aparelho que eu tô usando é uma lupa conta-fios, e com ela eu consigo até ver se tem algum rompimento dos fios da trama. Com a peça em cima da mesa, posso começar a tirar as medidas dela. A capa é godê, mas tem uma costura no meio das costas, ou seja, temos dois painéis em formato de semicírculo.
Na costura das costas, temos 60 centímetros e meio de comprimento. A metade da gola tem 22 centímetros de base. E a gola mesmo tem 5,2 centímetros de altura. E temos 2,07 metros só de roda da capa desse lado. A frente é um pouquinho mais curta do que as costas, com 58,9 centímetros. E ela é levemente curva em direção à gola. Mas o que eu quero mesmo hoje é explorar a beleza interior dessa capa com vocês. O forro desapareceu quase que completamente, o que nos dá uma boa chance de espiar a estrutura interna e descobrir como essa peça foi feita. Essa tela que vocês estão vendo no vídeo se chama tarlatana. Em 1890, ela tinha uma versão mais rígida, engomada, que era usada para estruturas como golas, colarinhos e as barras das saias de 1890, o que garantia aquele caimento perfeito e bem aberto na bainha. O que é curioso nessa peça é que ela foi estruturada inteirinha na tarlatana, e nós temos até duas variedades diferentes desse material na estrutura. Temos essa mais clarinha e uma mais escura próxima da barra que já quase desapareceu. A tarlatana foi toda fixada com pontos de alinhavo bem largos que ficariam completamente escondidos no forro. A frente da capa é finalizada com um revel de veludo que está muito bem preservado. Nas bordas do revel, a gente ainda consegue ver o acabamento com vivo ou piping e parte do cordão está à mostra. E aqui perto do revel sobrou um pouco do que eu acredito que seja o tecido do forro original, porque ele se estende para baixo do revel. É um tecido bordado com ponto corrente e esse bordado foi feito à máquina. A barra foi feita dobrando cerca de 3 centímetros do veludo para dentro. Dentro dessa barra ainda tem poeira de fragmentos dos tecidos e também um pouco de sujeira. Só que o veludo está perdendo muito a textura, então eu não posso simplesmente pegar e fazer a higiene dessa peça com um pincel ou até com um aspirador que é preparado para fazer a higienização de tecidos. Existem outras possibilidades de fazer a higienização, só que elas envolvem aparelhos bem caros e recursos financeiros dos quais, infelizmente, eu não disponho no momento. Quando eu abri a caixa, e isso que a peça veio super bem acondicionada, veio com vários rolinhos de linho para ajudar a manter o formato dela e não fazer pressão desnecessária nas costuras, tinha algumas partes, alguns fragmentos dela que tinham caído. Então tinha um fragmento da tarlatana, que tinha se desprendido do tecido, um fragmento daquela sobra do forro no revel e 2 pedrarias também. E é com esses fragmentos, já que eles já estão caídos da peça, que eu vou tentar identificar os materiais dos quais eles são feitos. O que eu vou fazer agora se chama teste de queima. Quando você não tem todo o aparato de um laboratório para fazer a identificação do material, ele pode ser bem útil. Mas você não vai sair por aí cortando pedaços das coisas para queimar, porque também não é assim que funciona. Calma, faz negócio com calma. O que nós vamos fazer agora é que a gente vai aplicar calor nesses fragmentos que se soltaram da peça, e dependendo do material do qual esses fragmentos sejam feitos, a gente vai ter fumaça mais clara ou mais escura, vai gerar cinza ou não vai gerar cinza, pode derreter, pode ser que só queime. Dependendo da cor que ficar a brasa, dependendo do cheiro que sair a fumaça, a gente consegue ter boas pistas para identificar qual é o material que foi utilizado. Vamos começar pela tarlatana, crianças. Ela queima devagar, sem levantar labaredas, então não é poliéster. A fumaça que sai é bem sutil e branca, e o cheiro é de papel queimado. Então, muito provavelmente, a tarlatana escura foi feita com fibra de algodão. Agora, o fragmento do forro. Ele queima devagar, sem levantar chamas. O cheiro é horrível e incomoda demais o nariz e os olhos. E depois que esfria, as cinzas se desfazem na mão. O que nos leva a concluir que, muito provavelmente, esse tecido do forro foi feito com fibra de seda. A última coisa que eu vou testar são as pedrarias, porque elas são lindas e brilhosas, mas eu não acho que elas sejam de vidro, muito menos de azeviche. Ela derreteu um pouco na vela, o que significa que é feita de algum tipo de proteína. Mas enquanto queimava e depois que esfriou, ficou com um cheiro horrível de cabelo queimado. O que, graças aos esclarecimentos do meu professor de conservação e restauração, indica que muito provavelmente essas pedrarias foram feitas com gelatina. Sim, você não ouviu errado, gelatina. Embora o grande boom dessa indústria de pedrarias de gelatina seja já no início do século XX, durante a Era Eduardiana,
A gente tem fábricas que produziam esse tipo de material na França pelo menos desde 1880, e por volta de 1890, bordados de pedrarias feitas com gelatina e as próprias pedrarias para serem vendidas para executar os bordados são anunciadas em revistas de moda, mas também em catálogos de venda da época. Então ainda está dentro da datação provável para essa peça. Ok, finalizados os testes de queima, bora falar sobre a costura, como é que essa peça foi cortada e como é que ela foi montada. A primeira coisa feita nessa peça foi o bordado. Ele é todo feito à mão com uma linha que talvez tenha sido preta, mas hoje é ligeiramente alaranjada. E eu acredito que o bordado foi feito primeiro porque tem algumas pedrarias que acabaram ficando para dentro na costura do meio das costas. O bordado parte do pescoço e vai abrindo em direção à barra, criando um efeito meio guarda-chuva, que é típico das peças de 1890. A tarlatana e o veludo foram costurados como uma peça única e depois unidos nas costas com a técnica de flatlining. Inclusive a costura da gola e do centro das costas estão desalinhadas. E os pontos da gola e de outras partes não são particularmente regulares. Então talvez a nossa costureira estivesse com pressa ou tivesse pouca experiência. A costura do centro das costas é rebatida com um ponto espiral até bem largo. Mas eu não vou julgar, porque a estrutura interna ficava escondida dentro do forro, e se eu tivesse no lugar da costureira eu ia fazer exatamente a mesma coisa, já que ninguém ia ver. Na sequência, a barra foi dobrada para dentro e alinhavada. E o forro teria sido colocado por cima e fixado com pontos pequenos que idealmente não apareceriam do lado de fora. Mas não é isso que acontece, porque na frente tem vários pontos visíveis no exterior, mas você precisa olhar de pertinho. Pertinho demais para uma dama respeitável da era vitoriana. A última coisa a ser colocada foi a gola, e as bordas sem acabamento do tecido provavelmente estão escondidas dentro dela. A capa é fechada com ganchos de metal de um tamanho considerável, que foram costurados por dentro do acabamento para ficarem mais discretos. Uma das coisas que eu achei curiosa sobre essa peça é que ela não tem pences no ombro, que geralmente são necessárias para que a capa encaixe melhor. Talvez por isso o tecido esteja se desfazendo justamente nos pontos de tensão onde essas pences seriam posicionadas. De novo, é só uma hipótese. Mas aí eu fui consultar alguns manuais de modelagem da década de 1890 e descobri que as capas 3/4 eram modeladas sem pence mesmo. Eu nem preciso dizer para vocês o quanto eu fiquei absolutamente encantada com a possibilidade de ter uma peça dessas nas minhas mãos, de poder mexer e estudar no original, e ainda mais de ter a possibilidade de guardar essa peça para a posteridade. Mesmo com todos os danos que ela tem, foi justamente o fato desses danos terem acontecido que permitiram que a gente pudesse olhar ela pelo lado de dentro e entender a estrutura dela e como é que ela foi montada, e até ver aqueles detalhes dos pontos que não são lá muito regulares. Daqui pra frente, o que eu preciso fazer é garantir um bom armazenamento dela, porque eu moro no litoral, é uma região bastante úmida, então eu preciso providenciar uma caixa específica para fazer o acondicionamento dela, eu tenho que ver como é que eu vou controlar a umidade e como é que eu vou fazer para que os danos que já existem não se tornem ainda maiores, que é a parte da conservação de texto. Tentar, se não parar, pelo menos frear o dano natural, a degradação natural que vai acontecendo com o material. Doar essa peça para uma instituição tipo a Modateca da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, ainda é uma possibilidade, mas eu não me decidi 100% sobre isso. E eu ainda quero tentar uma recriação dessa peça. Não sei se necessariamente eu vá fazer em veludo, porque um veludo de qualidade para ter esse resultado tá estupidamente caro, mas que essa recriação seja pelo menos um estudo sobre a modelagem e sobre a costura. Já que bordado é um negócio que não me pertence, vocês sabem disso. Porém, eu consegui convencer o senhor modisto a elaborar um diagrama detalhado do bordado da capa, que vai ser disponibilizado para os membros e para os apoiadores. Então, se você ainda não é membro ou apoiador, considere essa possibilidade de se tornar membro aqui no YouTube ou apoiador nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela, que é o apoia.se/A Modista do Desterro. Além de ganhar um monte de presentes, recompensas e acesso a todo o meu material de pesquisa, você ainda contribui enormemente para que a gente possa continuar mantendo esse canal com conteúdo histórico gratuito e em português. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal,
Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou dessa peça e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.